aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Dando continuidade, pessoal, lembra da aula passada em que a gente viu os números primos? Quando fizemos o crivo de Aristóteles, nós separamos os números compostos dos números primos, não é isso? Bom, só para recordar, número primo é aquele número que possui somente dois divisores, ou 1 e n mesmo. E os demais números são números compostos. Por quê? Porque eles vão possuir mais de um divisor. Mais de dois divisores, no caso. Bom, então agora eu vou ensinar vocês como é que faz a decomposição em fatores primos de um número composto. Olha só, pessoal. Existem várias formas de escrever um número composto com uma multiplicação de dois ou mais fatores. O exemplo que ele deu para a gente foi o número 150. O primeiro exemplo, 150, pode ser visto como 2 vezes 75. Se você fizer a continha 2 vezes 75, dá 150. Por outro lado, o 150 pode ser visto como 10 vezes 15, não é isso? Só que o 10 é 2 vezes 5, que é isso que ele escreve aqui. 2 vezes 5 dá 10 vezes 15, 150. Ou 150 pode ser visto como 1 vezes 6 vezes 25. Então aqui você tem três maneiras de escrever o número 150 na forma de uma multiplicação de vários fatores, beleza? Então, pessoal, quando eu consigo fazer uma fatoração de modo em que os fatores sejam números primos, então eu tenho uma fatoração completa do número que eu estou escolhendo. Ou eu digo que eu fiz a decomposição em fatores primos. Eu vou usar bastante a palavra fatoração e a palavra decomposição, tá bom, pessoal? Então vamos ver como é que funciona isso? Só que antes a gente tem que recordar uma propriedade. Quando eu tenho uma multiplicação de fatores iguais, eu posso abreviar ela e escrever na forma de uma potência. Estão lembrados? Então como é que eu fico? O 2 ele apareceu duas vezes, não foi? Eu copio ele só uma vez e em cima dele na forma do expoente eu coloco a quantidade de vezes que ele apareceu. A multiplicação ela serve para a gente simplificar a escrita de uma multiplicação, beleza? Então, vamos lá. Bom, o método para fazer a fatoração, pessoal, a decomposição de um número, é chamado de fatoração sucessiva. Como é que funciona isso? Ó? Você vai vir aqui e vai escrever o número que eu quero decompor, no caso é o número 60. E vai passar essa barra aqui do lado. Quando eu passo essa barra, eu dividi em duas partes, beleza? Aqui na parte da direita só vai entrar os números primos. Não é qualquer número primo que eu vou colocar aqui. Como que vai funcionar? A decomposição é um processo de divisão, pessoal. Então vai entrar os critérios de divisibilidade agora, tá? Bom, você vai perguntar, dos números primos, o 60 é um número par, então ele dá para dividir por 2. Então eu venho aqui do lado direito e vou colocar o 2, beleza? Aí eu vou lá no meu rascunho, ou do lado aqui eu faço a continha, 60 dividido por 2. Quanto que é 60 dividido por 2? Ah, é 30. Então o 30 eu coloco aqui do meu lado esquerdo, embaixo do 60. Os resultados da divisão sempre vão aparecer aqui do lado esquerdo. Aí você pergunta, o 30 dá para dividir por quanto ainda? Dá para dividir por 2, porque ele é par. Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar o 2 de novo. Aí o que eu vou fazer? 30 dividido por 2, vão dar 15, beleza? Aí o 15, pessoal, não dá mais para dividir por 2. O 15 é um número que dá para dividir por 3. Por quê? Ó? Porque se você somar 1 mais 5, dá 6, que está na tabuada do 3. Então, olha os critérios de divisibilidade entrando aqui. Então, eu coloco 3 aqui para fazer a divisão, tá? 15 dividido por 3 dá 5. Coloca aqui o resultado, do lado esquerdo, embaixo do 15. Bom, o 5 é um número primo, estão lembrados? Então, o 5 só dá para dividir por ele mesmo. Aí eu coloquei o 5 aqui para fazer a divisão. 5 dividido por 5 vai dar 1. Quando você chega em 1 aqui do seu lado esquerdo, pessoal, a sua decomposição acabou. Então você passa uma barra aqui, ó, um traço, para dizer que você está
encerrando a fatoração. Aí eu vou escrever o número 60 na forma de decomposição. Como que é? Ó? Você vem aqui e escreve 60 igual. Você vai olhar os números que apareceram. Só uma vez, ó, 2, o 3 e o 5. Então eu escrevo na forma de uma multiplicação aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 5, beleza? Ah, mas o 2 apareceu duas vezes. Então, lembra da recordação do slide anterior? Como o número aparece duas vezes, eu escrevo ele na forma de potência. Então, eu vou colocar o expoente 2 lá em cima dele. Esse expoente 2 indica quantas vezes o número se repetiu na fatoração. Vamos ver outro exemplo? Então, eu fiz a decomposição em fatores primos do número 60. É essa daqui, ó. Como que eu leio? 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Agora, vamos lá. Vamos ver um próximo exemplo. Agora, eu quero decompor o número 105. Beleza, então você já sabe como que é o processo. Você vem aqui embaixo, coloca o número 105 e passa essa barra aqui, ó, dividindo em dois lados, o lado da esquerda e o lado da direita. Do lado da direita vai entrar os números primos, e aqui sempre vai ser o resultado da divisão. Uma dica, pessoal, sempre fica com a sua tabelinha de números primos aí, para estar consultando, beleza? Bom, vamos ver. Por quanto dá para dividir o 105, pessoal? Como ele termina em 5, dá para dividir por 5, não é isso? Então eu faço a continha. 105 dividido por 5 vão dar 21, beleza? Ah, por quanto dá para dividir o 21 agora? Não dá mais para dividir por 5, porque ele não termina em 5 e também não termina em 0. Bom, o 21, pessoal, dá para dividir por 3. Por quê? Porque 2 mais 1 dá 3. E você sabe também que na tabuada do 3 o 21 está lá, né? Então eu coloco quem aqui para fazer a divisão? Eu coloco 3, que é número primo. Bom, aí eu faço 21 dividido por 3 vão dar 7. E o 7 também é um número primo. Então eu coloco ele aqui. 7 dividido por 7 dá 1. Aí eu ponho minha barrinha aqui. Uma dica, pessoal. Você percebe que eu comecei com 5, depois 3 e 7. Aqui não tem uma regra para colocar. Você pode colocar o número conforme dá para dividir, tá? Podia colocar aqui 3 também. Por quê? Porque o 105 dava para dividir por 3. Aí apareceu um outro número aqui. Aí provavelmente você ia colocar o 5 para dividir aqui. Aí apareceu o 7 e o 7 para encerrar. Quando você faz a continha certa, aparecem os mesmos números, só que em ordem trocada, tá? Só que para dar a resposta, para dar a decomposição, a forma fatorada, eu tenho que respeitar a ordem. Eu sempre tenho que escrever do menor para o maior. Então eu coloco 3 vezes 5 vezes 7. E como cada um apareceu só uma vez, eu não preciso colocar expoente em cima, beleza? Então, pessoal, vamos ver agora a fatoração do número 360. Quando o número é grande, pessoal, que nem o 360, pode ser que essa continha seja bem extensa. Mas também existem números bem maiores que o 360 e o processo da fatoração é curto, tá? Então, não se assuste aí com os números que vão aparecer. Vocês vão ver isso nos exercícios do livro. Bom, 360, pessoal, ele é um número par, não é isso? Então, o único número primo que é par é o 2. Eu coloco o 2 aqui para dividir. Então, eu vou lá, 360 dividido por 2 dá 180. 180 é par, então torna por o 2 aqui. 180 dividido por 2 dão 90. 90 é um número par, então eu venho aqui e coloco o 2 de novo. Aí 90 dividido por 2 vão dar 45. Aí, pessoal, o 45, como ele termina em 5, dá para dividir por 5. Então, você podia vir aqui e colocar o 5. Mas, ele também dá para dividir por 3. Por quê? Porque se você somar 4 mais 5, dá 9. 9 está na tabuada do 3. É o critério de divisibilidade. Então, se você colocar 5 ou 3 aqui, ó, o resultado final vai ser a mesma coisa, desde que faça a conta certa. Então, eu vou pôr o 5, ó. Aí, 45 dividido por 5 vão dar 9. Aí eu vou colocar o 9 aqui para terminar a conta? Não, o 9 não é um número primo. O 9 dá para dividir por 3, então eu coloco 3 ali para encerrar. Aí 9 dividido por 3 vão dar 3, que é o resultado da divisão, e o 3 dá para dividir por ele mesmo. 3 dividido por 3 dá 1. Beleza, deu 1, acabou. E para dizer que acabou, eu coloco a barrinha aqui. Aí eu vou dar a resposta. Como que vai ser o 360?
eu vou ver os números que apareceram. Foi o 2, o 3 e o 5. Então, eu escrevo aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 5, beleza? Só que o 2 apareceu quantas vezes? Ele apareceu 3 vezes. Então, eu vou colocar o expoente 3 aqui. O 3 apareceu 2. Então, eu coloco quem aqui? O expoente 2. E como o 5 apareceu uma vez, eu não preciso colocar ele aqui. Não preciso colocar um em cima, tá bom? Então, tá aí a decomposição do número 360. Então, agora, pessoal, vamos ver um exercício, ó. Aqui você já tem dois números. E esses dois números já estão na forma decomposta deles. Cada linha dessa daqui, cada quadradinho está demonstrando uma etapa da fatoração. Então, o que a pessoa fez? Ela começou com o número 24. E o 24, ela pegou e dividiu por 2. Quanto que é 24 dividido por 2? Dá 12, certo? Tá certo esse raciocínio? Tá, ó. Por quê? Porque o 12 é 3 vezes 4, ó lá. Ah, então se eu juntar, multiplicar os dois números que estão aqui na linha de baixo, eu chego no número de cima, isso? Então eu tenho que ver aqui agora o 4. Qual que é a forma fatorada do 4? O 4 é 2 vezes 2, beleza? 2 vezes 2 dá 4. Então tá aí os números que completam os quadradinhos aqui do item A. Agora, no item B, ó, você não sabe quem foi o número que começou a divisão. Você só sabe que uma forma decomposta dele é 2 vezes 175. Então, se eu fizer essa continha 2 vezes 175, eu chego na resposta, que é o 350, beleza? Agora eu vou olhar aqui, ó, 175. Bom, o 175, o que ele fez? Ele pegou e dividiu por 35. 175 dividido por 35 dá 5, que é o número que aparece aqui. Você percebe que quando não faz a divisão aqui, ó, você só está copiando o número. Você abaixa a linha que liga os quadradinhos, você só está copiando o número. Então aqui, ó, eu vou abaixar quem? O 5. Aí você já sabe, pessoal, o 35 é quem vezes quem? É 5 vezes 7. Então eu venho aqui e coloco 5 e depois coloco o 7. Tá aí a resposta desse exercício, beleza? Então agora vocês têm o do livro lá para treinar. Boa sorte!